para as análises dessa quarta-feira, né, onde teremos Champions League com 2 baita jogos. Na terça já tivemos 2 grandes jogos, né? Tô gravando esse vídeo na terça-feira pela manhã, né? Você grava sempre o YouTube um dia antes, no período da manhã. Então essas quartas de finais realmente assim reuniu os melhores times, cara, sendo bem sincero. Barcelona, Atlético de Madrid, PSG, Liverpool, Real Madrid, Bayern de Munique, Arsenal e o Sporting, né? Foram os melhores times na fase de liga. Talvez ali você pode pensar, né? Pô, faltou o City, né? O City poderia estar, mas o City acabou sendo eliminado pelo Real Madrid de forma justa, né? Então, na minha opinião, essas quartas de finais reuniram realmente os melhores times da Europa, né? O PSG na França, o Arsenal ali da Premier League, o Liverpool, que, como eu falei, não tá tão bem assim, eu vou comentar aqui sobre o Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Atlético, são os melhores times. Então, assim, são grandes jogos realmente bem difíceis até de a gente apostar. Mas eu, particularmente, eu gosto desse tipo de competição, eu gosto de Champions League, eu gosto de mata-mata, eu gosto dos grandes jogos. Por que eu gosto? Porque eu sei que essas equipes vão dar tudo de si para poder vencer, né? E a gente já imagina alguns cenários, algumas estratégias de algumas equipes por jogar fora de casa, por ser jogo de ida, por ser jogo de volta. Então, para mim, são os melhores jogos de apostar porque eu consigo imaginar de uma forma melhor os cenários e consigo extrair as melhores apostas. Por isso que eu gosto dessa competição. Além disso, teremos também Libertadores, né? E eu vou comentar tudo aqui para vocês. Curte o vídeo, se inscreve no canal, entra no Clube dos 5%, o link vai estar na descrição e vamos embora, tá? Eu vou começar com a Champions aqui, depois eu vou falar dos outros jogos. Começando com Barcelona contra o Atlético de Madrid. Cara, esse é um confronto caseiro, né? Como eu digo confronto caseiro é porque a gente vê o tempo inteiro o Barcelona enfrentando o Atlético de Madrid. Na La Liga, na Copa do Rei. Então a gente tem muitos jogos para poder usar como base, né? E quando a gente para olhar os últimos jogos entre eles, a gente vê uma superioridade muito grande do Barcelona, né? Pegando os últimos jogos, o Barcelona venceu os 2 últimos, né, por 2-1 agora, no final de semana. Porém, foi um jogo que o Atlético de Madrid entrou também com muitos jogadores, o time misto, né, muitos jogadores do banco de reserva. Aí, antes disso, pela Copa do Rei, que eles se enfrentaram nessa temporada, o Atlético de Madrid acabou se classificando, ganhou por 4-0 em casa, depois perdeu por 3-0 em Barcelona. Por pouco o Barcelona não conseguiu a remontada, né? Criou e teve muitas oportunidades para isso. O Real Madrid também é um time que, pelo amor de Deus, como tá com a vantagem, recua demais. E antes disso, era uma superioridade muito grande do Barcelona, né? Venceu na La Liga os 2 jogos, né? 3-1, 2-1. Aí, antes disso, vinha de vitória, 1-0, 4-2 Barcelona, 4-4. E teve lá em 2024, em dezembro, um 2-1 do Atlético de Madrid. Depois Barcelona. Então, quando a gente pega o histórico dos últimos 10 jogos entre eles, a gente tem 2 vitórias apenas do Atlético de Madrid, que foi lá em 2024, por 2-1, e o 4-0 nessa temporada pela Copa do Rei. Todos os outros jogos o Barcelona ganhou e teve um empate, ou seja, dos últimos 10 jogos entre Barcelona e Atlético de Madrid, o Barcelona venceu 7, empatou 1 e perdeu 2. Cara, é realmente uma freguesia do Atlético de Madrid quando a gente olha o histórico. Obviamente que aqui é outro jogo, né? Aqui é Champions, é mata-mata. Então, são 2 jogos, o Atlético de Madrid sabe disso. O Atlético de Madrid, eu acredito que a principal missão deles aqui em Barcelona, né, no Camp Nou, e a volta do Camp Nou é muito importante para o Barcelona, porque são os verdadeiros torcedores do Barcelona, então o Barcelona realmente se sente em casa, realmente o apoio da torcida faz muita diferença. Então a missão do Atlético de Madrid aqui, para mim é muito clara, que é arrancar um empate ou no máximo uma derrota por um gol, porque em casa aí eles vão usar o fator casa, o fator torcida para tentar se classificar. Eu acredito que esse vai ser o cenário. Óbvio que o Atlético de Madrid não vai buscar, se tiver a oportunidade, vencer a partida. É óbvio que eles vão querer, né? Mas o cenário é o Atlético de Madrid num bloco um pouco mais baixo em relação ao Barcelona. O Barcelona chega para esse jogo com muitos desfalques, né? Desfalques importantes. O Rafinha é o principal deles. É um jogador extremamente importante para esse time que vai estar fora. Conta com a volta do Koundé, para mim é uma volta muito importante porque essa lateral direita improvisada vinha com muitos problemas, então o Koundé já está treinando. Eu não sei se o Koundé vai ser titular para esse jogo, a tendência é que seja.
E é muito importante, faz muita diferença ter o Koundé ali do que improvisar o Eric Garcia ou outros jogadores, né? Que aí cai muito o nível. Do outro lado vai ser o Cancelo, né? A zaga está completa e no meio-campo ainda tem o desfalque do De Jong, né? Que está fora, e o Marc Bernal acabou se machucando. O que é que eu acredito que vai acontecer? Eu acho que o Eric Garcia deve jogar como primeiro volante, né, para fortalecer essa defesa. O Koundé deve voltar para a lateral, acredito que isso deve acontecer. E aí, ali no meio-campo, vai ter o Pedri com o Fermin. No ataque, no lugar do Rafinha, vai estar o Rashford. E aí, cara, no jogo agora, contra o Atlético de Madrid, que o Barcelona venceu, o Hansi Flick, ao invés de botar o Ferran ou o Lewandowski, que são dois caras que estão vivendo um momento bem ruim, ele jogou com o Dani Olmo, e eu gostei pra caramba com o Dani Olmo ali. Então, deu muito certo, na minha opinião. Então, acredito que esse vai ser o time do Barcelona. Dito isso, né, vocês querem saber qual é a melhor aposta? Cara, para esse jogo de ida, eu vejo o Barcelona favorito em casa. Acredito sim na vitória do Barcelona e para mim tá pagando uma boa odds, 1,55. Vale a pena estar a favor da vitória do Barcelona, essa é uma opção. Outra opção que eu gosto é dos jogadores, né? O Lamine Yamal para sofrer uma falta, para dar um chute no gol, é uma boa. Ele é o principal jogador do time, um dos principais jogadores do mundo, né? E ele, nesse tipo de jogo, ele sabe que precisa chamar a responsabilidade e ele chama, tá? No jogo contra o Atlético de Madrid agora, ele chamou a responsabilidade, foi para mim o melhor jogador do jogo, apesar de não ter dado assistência nem feito gol, ele foi o melhor, ele bagunçou o Atlético de Madrid. O resto também jogou muito bem. Então eu gosto do chute no gol do Lamine Yamal. Eu gosto também do chute no gol do Rashford, tá? Para esse jogo, porque eu acredito realmente no Atlético de Madrid no bloco mais baixo. E além disso, o Barcelona para fazer 4 chutes no gol, para fazer 3 escanteios também é uma boa, justamente por esse cenário de ataque contra a defesa. Esses são os mercados que eu gosto, tá? O ambos marcam, eu também vou estar de olho, tá pagando em 44. Também vou estar de olho no ambos marcam, mas eu vou deixar o ambos marcam pro ao vivo, tá? Porque eu quero entender um pouco como é que vai estar o Atlético de Madrid. Se em algum momento eles vão começar a querer realmente o resultado ou se eles vão jogar totalmente recuado, tá? Eu quero entender qual vai ser esse Atlético de Madrid aqui diante desse Barcelona no Camp Nou. No jogo da Copa do Rei, eles tinham um resultado, né? Então, obviamente, isso impactou muito, mas eles recuaram demais. Eu não sei como é que eles vai estar a postura deles, por isso que eu vou deixar essa opção do ambos marcam pro ao vivo, beleza? Mas os jogos do Barcelona, vocês sabem que ambos marcam é sempre uma boa. E PSG e Liverpool, cara. PSG e Liverpool, o Liverpool chega muito mal nesse momento da temporada. O Liverpool não tem mais chances nenhuma, obviamente, de título e tá brigando ainda por classificação da Champions na Premier League. O Liverpool acaba de ser eliminado e, cara, foi vergonhoso a atuação do Liverpool diante do City no final de semana, onde o Liverpool foi goleado por 4-0 e se mostrou ser um time apático, se mostrou ser um time que sem poder de reação nenhuma, porque o Liverpool estava bem no jogo, só que a partir do momento que tomou um gol, o Liverpool desmoronou. Então, e isso tem acontecido em vários jogos do Liverpool na temporada, eles têm desmoronado a partir do momento que toma um gol. Então, é um jogo onde o Liverpool realmente deve entrar e os torcedores, pelo que eu assisto, né, pesquiso, assisto dos programas e dos correspondentes que estão lá na Inglaterra, o Fred Caldeira, por exemplo, que acompanha o Liverpool, a Premier League de perto, e estava no jogo contra do Liverpool e City. Cara, o Liverpool, os torcedores do Liverpool, ele disse que a sensação é que, meu irmão, a gente vai para lá para sobreviver contra o Paris Saint-Germain. A gente vai para lá para não ser goleado. Essa é a sensação que os torcedores estão tendo lá, tá? E isso mostra muito o momento do time. Óbvio que aqui é outro jogo, é outra motivação, só que o PSG chega muito melhor nesse momento da temporada. Óbvio que apostar na vitória do PSG, eu ainda não tenho tanta confiança, porque o PSG é um time que também na temporada tem oscilado bastante. Nesse momento nem tanto, mas tem oscilado bastante. Então eu gosto de utilizar, por exemplo, o empate anula. O empate anula está pagando em 30, para mim é uma boa odds para você utilizar, uma boa opção. O empate anula, eu gosto desse empate anula. Outra opção que eu gosto é para o Dembélé, que voltou a jogar muito bem, né, nos últimos jogos, tem feito boas atuações, para ele dar um chute no gol, também é uma opção que eu gosto. E no ao vivo, eu também estarei de olho no mercado de gols, o mais de 1,5 é uma boa opção, mas está pagando muito pouco no pré-jogo, é algo para levar para o ao vivo. Mas o PSG, para mim, é favorito para esse confronto, tá? É favorito para esse confronto. O Liverpool está num momento muito ruim na temporada, defensivamente muito mal. O Van Dijk e o Konaté não tá jogando absolutamente nada, então o PSG chega realmente muito forte
para esse jogo, beleza? Por isso que eu gosto desse mercado. E beleza, fechando a Champions aqui, passando bem rápido pelos outros jogos, o Al Hilal vai enfrentar o Al Quilud, é bem favorito, obviamente, para esse confronto. O Al Hilal, para mim, já era a chance de título, tá? O Al Nassr abriu 5 pontos de vantagem, eu não vejo o Al Nassr tropeçando, oscilando na temporada, então o Cristiano Ronaldo, enfim, depois de alguns anos, vai conquistar um título na Arábia Saudita com o Al Nassr, né, a liga. Mas a briga do Al Hilal, cara, agora se tornou muito grande pela segunda colocação entre os três, né? Acredito que vai também. Em casa eles precisam dar uma resposta, porque vem de resultados ruins. É favorito pra caramba, acredito na vitória, e aí tá tudo certo. O Al Ahly vai enfrentar o Al Feiha, fora de casa. Nesse caso aqui é um favorito, mas a odds para mim tá muito baixa. Eu vou esperar essa odds valorizar para buscar a vitória deles. Mas no pré-jogo eu gosto do gol do Al Ahly, pro Al Ahly marcar 3 cantos. É uma boa opção também, é bem favorito para esse confronto. E ainda querendo ou não, eles estão na caça ali do Al Nassr, né? Ainda tem chance, são 5 pontos. Eu acho muito difícil, mas ainda tem chance. Às 2 horas terá o Galatasaray contra o Göztepe. O Göztepe é um time que está aqui brigando por vaga de Europa, né? Conferência e tal. É muito difícil porque a diferença hoje é de 6 pontos, é muito difícil. E o Galatasaray precisa vencer esse jogo para manter uma distância muito boa do Fenerbahçe, né? O Fenerbahçe conseguiu uma vitória no final de semana heróica, né? No último lance do jogo, um pênalti, acabou vencendo o Besiktas, está aqui com 63 pontos, junto com o Trabzonspor, e o Galatasaray está com 64 pontos. Lembrando que o Galatasaray já foi eliminado da Champions, né? O foco deles agora também está 100%, assim como o Fenerbahçe e o Trabzonspor, aqui na Liga. Vencendo esse jogo, o Galatasaray mantém os 4 pontos de diferença. Caso tropece, essa distância diminui e aí coloca em risco o título, né? Então, eles são bem favoritos, mas é um jogo fora de casa, contra um time que se defende muito bem. Tanto o Göztepe quanto o Galatasaray são as duas melhores defesas, né, com apenas 20 gols sofridos. Então é um jogo que o Galatasaray pode se complicar. Por isso que eu coloquei aqui como um dos favoritos que pode se complicar. É um jogo que eu vou levar para ao vivo, para tomar a decisão se vale a pena ou não estar a favor da vitória do Galatasaray. Vai depender do que vai estar entregando em campo. Lembrando mais uma vez, o Göztepe é uma das melhores defesas ao lado do Galatasaray, são as duas melhores defesas da liga. Então é um jogo que pode realmente se complicar. O Mirassol vai enfrentar o Lanús. O Mirassol, obviamente, não está nada confiável nessa temporada. Já não vence, já tem 2 meses sem vencer, né, sem vitória. É um time que caiu muito. O Guanás a qualquer momento pode ser demitido. E vai enfrentar o Lanús, que já mostrou ser um time extremamente competitivo. E os times argentinos nesse tipo de competição crescem bastante, né? A gente viu o Lanús vencendo a Recopa para cima do Flamengo. A gente viu o Lanús eliminando o Fluminense. Ganhando na final da Sul-Americana para o Atlético Mineiro. Então um time extremamente competitivo, né? Um time muito físico e muito competitivo. Óbvio que perdeu muitos atletas, né? Agora, inclusive o Castilho, que foi o carrasco do Flamengo ali na Recopa, foi pro Fluminense. Então, realmente é um jogo muito equilibrado. Porém, existe um mercado que eu gosto bastante nos jogos do Mirassol, que é o mercado de escanteios. O Mirassol, pelo estilo de jogo, tem uma volúpia muito grande, né? É um time que se impõe diante do adversário, principalmente em casa. É um time que trabalha muito pelas laterais, os laterais apoiam bastante também e acaba gerando bastante escanteios, né? Tanto que você pega a média de cantos do Mirassol em casa é de 6,7 cantos cobrados, né? Uma média muito alta mesmo. E os adversários, eles cedem poucos escanteios para os adversários. E esse mercado de escanteios também tem sido muito relevante porque na maioria dos jogos o Mirassol tem tomado gol, né? Então tá se perdendo no seu jogo, tomando logo um gol e aí força o time a também produzir muitos escanteios. O Lanús é um time que fora de casa joga de maneira extremamente reativa. É tanto que você pega os últimos 10 jogos do Lanús fora de casa e 20% apenas ele cobrou mais escanteios do que os adversários. É uma média muito baixa de cantos, apenas de 3 cantos cobrados e de quase 6 cantos sofridos. Então, para o Mirassol cobrar mais escanteios do que o Lanús, está pagando muito bem, está pagando 1,57, para mim uma boa opção para esse jogo entre Mirassol e Lanús, tá? E teremos também o Palmeiras enfrentando o Júnior Barranquilla e o Flamengo enfrentando o Cusco, né? Ambos jogando fora de casa. Esse Júnior Barranquilla é um time bem chato, tá? É um time bem competitivo. A gente viu na temporada passada, né, nos jogos, por exemplo, contra o Botafogo,
que eles estavam no mesmo grupo. O Botafogo teve muita dificuldade, perdeu os jogos, né? É um time bem ofensivo, só que o Palmeiras obviamente é melhor, né? É bem superior aqui. E o Palmeiras na Libertadores é um time que, principalmente na fase de grupo, cara, não oscila, né? Então, eu estarei de olho no ao vivo no Lei Júnior Barranquilla, né? Ou seja, contra o Júnior Barranquilla é como se fosse o Palmeiras o empate. E no caso do Flamengo é um jogo na altitude, o Flamengo cheio de desfalques, sem Pulgar, sem Jorginho. E é um jogo que, em umas condições totalmente desfavoráveis, então também é um jogo que eu vou levar para ao vivo. Tanto Palmeiras e Flamengo é favorito pelo time que tem, só que, cara, não tem como, né, a gente apostar no pré-jogo aqui. É realmente levar para ao vivo e é o que eu vou fazer. E se ambos os times estiverem muito bem, o empate o Palmeiras, empate o Flamengo, pode ser até uma boa dupla, né? Mas vai depender do que o campo estiver mostrando, porque o time do Júnior Barranquilla é um time chato pra caramba e o Cusco joga numa altitude absurda, então o Flamengo vai sofrer bastante. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos pra cima, que essa quarta-feira tem tudo pra ser muito lucrativo e grandes jogos, tá?